Estar aqui com vocês no Movimento Radiação para refletir, expressar, experimentar o amor e a graça de Deus. Muito bom estar com você também que está em casa, assistindo agora ao vivo junto com a gente aqui. E se você for assistir um outro horário, né? Afinal, estamos no meio de um grande feriadão. Talvez você vai assistir num outro dia, num outro momento, e você seja abençoado da mesma forma. Bom, nós estamos no meio dessa série, exatamente no meio do Radiação Vai ao Cinema, 3 filmes, uma única história. Semana passada nós começamos com o Luca, apresentando o início da história. Como todo início, um começo agradável, em que as coisas estão no lugar, as coisas funcionam. E nós descobrimos semana passada, se você não assistiu, eu te convido a acessar o YouTube e tentar assistir. Se não quiser assistir o encontro todo, se você gosta mais das músicas, assista. Mas se você quer entender a série e não assistiu, assista o primeiro episódio que a gente fala do Luca, o começo de tudo. E lá a gente apontou que o nosso papel nessa história, do ponto de vista do começo, é um chamado para sermos representantes de Deus para a criação, representantes de Deus para as outras pessoas, e carregamos a sua imagem, portanto, e somos filhos e filhas de Deus, como cantamos aqui e oramos agora há pouco. Só que, de repente, tem sempre um de repente, numa boa história, como a gente ouviu também no nosso vídeo de abertura. A gente vai tratar agora do meio dessa história. E a gente, para isso, vai utilizar Prenda-me se for capaz. Não sei se assistiu um filme de 2002 que conta a história do Frank nome dele é difícil. Frank Abagnale Jr. Frank Jr., mais fácil. O Frank Jr. é uma história real, e esta é uma das cenas talvez mais icônicas do filme, quando ele, para escapar do FBI, ele entra numa faculdade e comissiona diversas estudantes para serem aeromoças, e ele entra nesse aeroporto protegido por elas e consegue fugir, e essa história é real. A história do Frank Jr. é uma história real que se passou no final da década de 60, começo da década de 70 nos Estados Unidos, e ele é considerado até hoje o maior fraudador do sistema bancário dos Estados Unidos que já se teve notícia. Como, obviamente, o nosso conceito não está todo nessa história, mas se você procurar e a história dele, você vai saber que hoje, depois de um tempo preso, ele é um dos principais palestrantes para os grandes bancos do mundo para falar sobre segurança. E ele trabalha com segurança bancária até hoje. E o cara que o prendeu é amigo pessoal dele até hoje. No filme é o Leonardo DiCaprio fazendo o Frank, e o cara do FBI que o prende é o Tom Hanks. Ok? Bom, algumas informações importantes sobre o filme que você precisa saber e que vai nos ajudar na construção do meio da nossa história aqui. O Frank, quando tudo isso começa a acontecer, é importante que você saiba, ele era um adolescente. Tá aí o Leonardo DiCaprio e o Frank para vocês conhecerem o personagem e o cara da vida real. Ele era um adolescente de 16 anos quando ele descobre que os pais iriam se divorciar. E pela forma como o filme é contado e uma entrevista que eu assisti do Frank original, parece que realmente é exatamente isso, é assim que a história é contada, que desestrutura toda a vida dele. E ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão, decisões que vão trazer consequências para ele. E a partir dessa decisão, é que na verdade, em vez de decidir entre uma coisa e outra que é oferecida para ele no início do filme, tendo em vista a separação dos pais, ele foge. E a decisão da fuga gera para ele todo um mar de coisas. E é importante que você pense aqui comigo, no meio da nossa história, que adolescentes têm o bom hábito, ou o péssimo hábito, ou frequente hábito de tomar más decisões. E eu não falo isso em crítica a nenhum possível adolescente, ou quem está mais próximo dessa adolescência do que eu,
Mas eu falo por experiência própria. A gente tem uma certa facilidade no período da adolescência de tomar algumas decisões das quais em algum momento a gente vai se arrepender, ou talvez vai rir, ou vai pensar melhor, vai repensar. Ele tem todas as decisões que ele vai tomando pós-fuga. No caso do filme, está baseado na proposta dele retomar o início de tudo com sua família. Você vê isso acontecer diversas vezes no filme. Ele falando com o pai dele, principalmente: pai, vamos comprar um Cadillac. Pai, eu tenho dinheiro agora para comprar aquela casa que a gente perdeu. Pai, agora a gente pode chamar a mamãe para ir naquele restaurante e a nossa família vai recomeçar. Esse filme, ele talvez não é dos mais conhecidos, na época foi muito premiado inclusive, mas eu acho que ele compõe bem a nossa história, porque ele mostra alguém que tem um profundo desejo de voltar às origens. Ele tem um profundo desejo que o início de tudo voltasse a acontecer na vida dele e da sua família. Só que ele vai usar o seu melhor do pior jeito possível. Ele vai usar suas principais qualidades da pior maneira possível, se tornando um fraudador da receita, dos bancos, das pessoas. Ele, dos 17 aos 21 anos, ele foi advogado, piloto, médico e professor, com diploma, feito por ele mesmo. Eu tenho uma frase, uma percepção que eu tenho há muito tempo, e eu queria nesse momento aqui que você prestasse atenção nela. Eu costumo dizer que as nossas melhores qualidades são exatamente onde podem repousar os nossos principais defeitos. Aquilo que a gente faz de melhor pode ser exatamente o ponto em que a gente comete os nossos piores erros. Por quê? É justamente pelo fato de que, no caso dele, ele era muito bom de conversa, ele era muito bom de lábia, ele era muito bom de autoconfiança. Ele fala nessa entrevista que eu vi, ele diz assim: quando você tem autoconfiança, ninguém desconfia de você. E se você fala com confiança, você passa confiança e gera confiança em quem está ouvindo. Quando você titubeia, você se revela. Então, assim, algumas pessoas, eu estou falando aqui, né? Então, de alguma forma, eu tenho que ter confiança no que eu estou falando. Porque se eu titubear, de alguma forma, você também percebe que eu titubeei. Mas não vem ao caso exatamente essa cena, mas vem ao caso a cena de uma pessoa que tem uma profunda autoconfiança, uma profunda capacidade de se relacionar e que tem o domínio de algumas técnicas que fazem dele o principal, o maior fraudador de todos os tempos. Mas ele poderia ter se tornado outra coisa. Ele poderia ter usado toda a sua inteligência, toda a sua criatividade, todas as suas boas características para outras coisas. Então, é importante que você saiba que o meio da história é um meio de história que decisões erradas vão ser tomadas, às vezes com boas intenções, e talvez o nosso melhor. Porque esse nosso melhor vem lá do primeiro episódio. Imagem de Deus, representantes de Deus, filhos de Deus, nós por vezes usamos do pior jeito possível. Mas eu preciso fazer esse alerta para a gente seguir aqui e você vir junto comigo. Nós estamos no meio da história. Talvez a gente não vai chegar a todas as conclusões hoje. Talvez eu vou ter que te pedir para você vir junto comigo na semana que vem. Mas a gente está no meio da história e vamos combinar. No meio da história acontece esse tipo de coisa. No meio da história acontece problemas. Foi tudo combinado, gente. Autoconfiança total aqui, né? No meio da história acontece problemas. No meio da história, acontecem conflitos. Nenhuma boa história seria boa de verdade só com o começo e com o final. A gente precisa do meio. É o meio da história que vai dar sentido para o começo e vai fazer o final ser comemorado.
Quando a gente chora no final do filme, quando a gente se alegra no final do filme, ou quando a gente chega no final do filme e fala assim, nossa, eu achei que o filme terminaria assim, porque eu imaginei que poderia ser desse jeito. Não é isso que a gente faz? Mas tudo isso só é possível, essa conversa, por causa do meio da história. Então assim, eu não sei qual é o tipo de filme que você gosta, né? Então eu tentei pegar 3 aí, um romance, uma aventura e uma animação. E talvez eu não te peguei em nenhuma, mas o importante é que isso aqui é só uma advertência. Você tem que entender que o que eu estou falando hoje, o que a gente vai refletir hoje, é meio de história. E meio de história é tenso, meio de história é difícil, meio de história ela traz os desafios naturais, as perguntas, as dúvidas, as incompreensões e as dificuldades que vão possibilitar a gente pensar como é que vai ser o final da história. Para isso, a gente está chamando esse episódio de o problema de tudo, porque é no meio das histórias que o conflito aparece. A história começa bem e há um conflito, e a partir desse conflito a gente vai atrás, a gente passa 2 horas esperando a solução, a conclusão, mas a conclusão é só a semana que vem. Para isso, a gente vai utilizar um texto de Paulo aos Romanos. Paulo, ele tem um texto. Semana passada a gente já usou um texto de Paulo em Romanos 8. Hoje a gente voltou para Romanos 7. De um texto que talvez de uma forma inusitada para a gente aqui hoje, compõe o grande problema de todas as coisas. E ele vai dizer assim: não entendo o que faço. É o próprio Paulo falando. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Isto é, se eu desejo fazer o bem e não o faço, mas em desejando, é porque eu acho que é o melhor, mas não consigo fazer, ao viver nessa circunstância, eu admito que a legislação, que a lei é boa. Aqui especificamente, obviamente, ele está se referindo à lei de Deus, aos princípios e preceitos de Deus. Mas essa informação vale para qualquer coisa. Se eu sei que o melhor é eu parar no semáforo para não sofrer um acidente, se eu passo o semáforo correndo o risco de sofrer um acidente, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, no meu corpo, na minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Ora, esse eu continuo fazendo. Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7, do 15 ao 24. Perceba que Paulo está num momento muito de sinceridade, apontando uma realidade que não é só dele, mas de toda a construção do texto que ele vem fazendo desde o primeiro capítulo de Romanos, para dizer assim: o problema nosso é o seguinte, o problema de tudo é o seguinte, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Quando eu entendo que eu vou agir da melhor forma possível, tem algo dentro de mim que me impede, e quando ele me impede, o bem que eu quero fazer eu não faço, eu faço o mal que eu não queria fazer. E ele conclui esses trechos dizendo assim: miserável homem que sou, quem vai me libertar dessa realidade mortal? Quem é você nesse ponto da história? Essa história traz a gente para um ponto, a gente que semana passada falou tão bem do ser humano daquele que é
perfeita expressão, ou a melhor expressão de Deus na criação. Deus cria todas as coisas de forma boa, Deus cria todas as coisas e diz que tudo é muito bom, e coloca o ser humano como seu representante, coloca o ser humano como imagem e semelhança. Só que, no dia em que o ser humano se afasta, e aqui é o ponto de virada dessa história, no dia em que o ser humano decide viver longe do seu principal parceiro, o Criador de todas as coisas, no dia que o ser humano aceita a proposta, lá do início do filme, Gênesis 3, que diz assim para ele, no dia que você se afastar, no dia que você se descolar, você vai ser Deus para você mesmo. Então, isso aqui vai ser muito bom para você, você não vai ser dependente de nada nem de ninguém. No dia que o ser humano toma essa decisão, ele começa a perceber que ele por si só vai criar uma série de coisas. Essa decisão adolescente traz diversas consequências que ele talvez nem imaginava. E aí chega um homem, depois de muito tempo diante dessa decisão, e fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem vai resolver essa situação? E agora, o que faremos? Eu acho que o meio do filme, o resto do filme, na verdade, ele vai se cuidar de contar essa história. Todo o texto sagrado é um texto que busca responder a essa pergunta: o que aconteceu com a humanidade? E como a gente vai resolver o que a humanidade fez? Como a gente vai dar solução para o que a humanidade criou? Sendo que os seres humanos que foram colocados aqui para serem as pessoas que manteriam tudo em ordem, foram exatamente aqueles que contribuíram decisivamente para o caos, para que tudo se complicasse. Quem é você nessa história? E eu lembro que eu pedi para você, pensa que você está no meio da história. Você é quem fez essa história, tá do jeito que tá. A culpa é sua. A culpa é minha, a culpa é nossa. E agora? O que a gente faz? Tem algumas verdades inconvenientes a mais que eu preciso acrescentar para você do que a gente acabou de ler. A primeira delas é essa daí. Há uma frustração que nos persegue na tentativa de corrigir tudo o que aconteceu de errado, ou nessa grande história, ou na nossa história pessoal. O texto abre assim: eu não entendo o que faço. Você pode ser excelente em muitas áreas da vida, e eu louvo a Deus se você tem essa excelência, mas se você fizer uma auto-reflexão agora, tem alguma área da vida em que você frustra as outras pessoas, em que você se frustra com você mesmo, em que você, isso é mais fácil, em que você encontra frustração nos outros. Alguém te frustra. E ao alguém te frustrar porque não fez como você esperava, isso gera em você frustração. E nós temos essa fácil tendência nessa história de sempre jogar a culpa para o outro. A culpa é dos meus pais, a culpa é da minha empresa, a culpa é do jeito que eu fui criado, é porque eu sou o filho mais novo, é porque eu sou o filho mais velho, é porque um dia falaram isso para mim, é porque um dia brigaram comigo dessa forma, é porque o mundo inteiro trabalha contra mim, e a gente não assume o fato de que, assim como os outros nos frustram, nós frustramos alguém. E Paulo diz assim com muita tranquilidade: eu não entendo o que eu faço, e isso me frustra profundamente, porque eu gostaria de ser de um jeito, mas eu sou perseguido pela frustração de nem sempre conseguir do jeito que eu quero. E ele acrescenta que há uma vontade que nos escapa. Eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Ninguém faz nada em sã consciência, ninguém toma decisões em sã consciência, com saúde mental, salvo pessoas que estão dominadas pelo ódio, pela vingança, por uma raiz de amargura, por depressão, por ansiedade. Salvo essas pessoas que têm talvez algumas doenças emocionais, salvo aquelas pessoas que têm um profundo sentimento ruim em relação a algumas coisas da vida. Tirando essas, tudo que a gente faz é pensando no bem. A nossa vontade, ela tem a tendência de se dirigir para o bem.
A gente faz as coisas pensando no bem. É verdade que às vezes só no nosso próprio bem, mas não retira o fato de que existe dentro de mim e de você uma vontade positiva para as coisas boas. A gente quer o bem para nós, oramos. A Paula convidou a gente hoje nessa oração, no meio do nosso encontro, para dizer assim, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos sonhos. E aí elas entram cantando junto com a gente assim, sobre exatamente esse assunto. A bênção sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até milhares de gerações. Existe um desejo interno de vontade no ser humano. Quando a gente decide pelo regime, quando a gente decide pela bicicleta, quando a gente decide pela faculdade, quando a gente decide pelo namoro, quando a gente aceita a proposta de emprego, quando a gente dá qualquer passo, a nossa vontade é a melhor possível, mas essa vontade escapa pelos nossos dedos e a gente aos poucos vai vendo que o bem que a gente imaginou que ia fazer com aquilo, a gente já está fazendo o que a gente disse que não faria mais. E uma última informação que o texto traz é que somente saber não é suficiente do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu sei que nada de bom habita em mim, diz Paulo de uma maneira muito dura até. Mas ele diz, eu sei que nada de bom habita no meu corpo. Só que tudo que Paulo está construindo em Romanos 7 não adianta nada se a gente não tomar uma decisão. Não adianta eu saber que eu tenho dificuldade. Não adianta eu saber que as minhas melhores qualidades podem ser os meus piores defeitos. Não adianta eu saber das frustrações que eu já vivi. Não adianta eu saber que eu tenho vontade de fazer coisas boas, mas de vez em quando eu estou fazendo coisas ruins. Só saber não é suficiente. Talvez é o primeiro passo. Ninguém dá um passo de verdade dentro de um psicólogo, ninguém dá um passo de verdade diante de diversas áreas da vida sem reconhecer que precisa dar o passo. Mas só o reconhecimento não é suficiente. Mas o texto apresenta para a gente essas três verdades. A verdade da frustração que nos persegue, da vontade que nos escapa e que saber essas coisas não é totalmente suficiente. Eu preciso lidar e responder a essas verdades. Eu preciso, se eu faço parte da grande história desse filme e a gente está no momento do conflito, do problema, eu preciso decidir e começar a tomar decisões para encaminhar esse filme, para encaminhar essa história para algum lugar. Eu preciso começar a tomar decisões na vida que vão encaminhar essa história para algum lugar. Um bom filme, ele vai começar com decisões ainda que vão piorando o cenário. Um bom filme, por vezes, você toma algumas decisões que parece que vão dando certo, e parece que o filme vai acabar em meia hora, mas aí daqui a pouco tudo rui de novo, e de novo, e vai indo com idas e vindas. Mas independente das idas e vindas, eu preciso lidar com o problema central da história. Qual é o problema central da sua história que você tem precisado lidar atualmente? Qual é o problema central da história que você está vivendo? Qual é o nó que está dado na sua vida? O nó que existe na sua família? O nó que existe na história do que você está construindo? Que de repente começou tudo bem e agora se mostrou numa situação que traz preocupação. E você precisa tomar decisões para encontrar maneira de resolver aquilo. Qual é? Óbvio que pode ser relacional. Pode ser do fato de que a relação um dia, quando você olha para trás e você, tipo Frank, gostaria que a relação voltasse a ser como era, e você tomou decisões para tentar fazer isso acontecer, mas na verdade você cai em Paulo. Eu queria o bem, eu queria fazer que desse certo, mas tudo que eu faço só contribui para as coisas piorarem. Pode ser financeiramente, você está vivendo um momento em que parece que já foi bom, e agora é pandemia, crises diversas, aumento de tanta coisa, e as coisas não estão encontrando solução, e você está diante de uma história que você precisa tomar decisões, e ao tomar decisões, você vai colher consequências.
Como você responde à sua própria história, ao meio da sua própria história. O fato de que você tomou decisões para mudar de vida ou começar novas coisas na vida, como é que você vai responder a isso? Nessa grande história que a gente está contando junto para essa série, nesse texto, tem um problema central que precisa ser respondido. E o problema central se chama pecado. Por mais que você não goste dessa palavra. E eu vou tentar desconstruir e construir essa palavra para você hoje. Mas Paulo diz assim, no meio desse texto: ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Bom, primeiro eu preciso dizer, Paulo não está transferindo responsabilidade, como se ele não tivesse culpa de nada, mas tem um negócio dentro dele, como se fosse uma possessão, um espírito que se chama pecado e que faz com que ele não faça o que ele deveria fazer se esse negócio estivesse fora dele. Não é isso. Tá bom? Ele só está dentro da ideia da grande história. Ele está dizendo assim, ora, eu sou imagem de Deus. Eu fui criado para responder positivamente a Deus, à natureza e às pessoas. Eu fui criado para ajudar esse mundo a ser um lugar melhor, do ponto de vista relacional, tecnologia, ambiental, político, econômico, social. Eu fui colocado nesse mundo com o privilégio de ter contato com o Criador de todas as coisas e para responder positivamente à criação de Deus. Mas tem algo dentro de mim que me impede de responder positivamente a isso. E ele chama isso de pecado. Eu preciso lidar e responder a essa questão na minha vida e na grande história. Qual o problema do termo? O problema do termo é que ele já está tão cansado, batido, machucado, que alguns de nós entendemos ele e o aceitamos até, e outros de nós o rejeitamos completamente. Até porque só há, em tese, num primeiro momento, essas duas alternativas. Semana que vem a gente pensa na terceira alternativa, porque eu acho que essa é uma provinha que tem no mínimo 3 alternativas. Mas, por enquanto, vale, resta para a gente, serve, basta para a gente pensar nas duas escolhas que eu posso fazer de como eu vou compor a minha história a partir da compreensão de que tudo que eu gostaria de ser ou que as pessoas fossem para mim, tudo que eu gostaria que o mundo fosse, todos os sonhos e ideais que eu tenho, eles são impactados por um negócio que se chama pecado, e isso faz com que a gente não consiga resolver o problema, e a pergunta continue no ar: como resolveremos o problema do pecado? Bom, como eu disse, algumas pessoas aceitam. Talvez porque cresceram em ambientes religiosos em que o termo foi utilizado muito e cresceu com isso e tem facilidade de aceitar o termo. Então, vocês sabem, eu sou pastor e eu já conversei com algumas pessoas que me contaram algumas barbaridades que já fizeram nas suas próprias vidas. Para padre, geralmente tem o processo do confessionário, né? Você vai lá e confessa diante de que eu não sei o nome, aquela cabaninha que o padre fica enquanto você fala do outro lado da cabaninha. Confessionário, obrigado. Cabaninha é ótimo. Para pastor, a gente não tem o dia da confissão. A gente não tem o dia que eu falo assim, Cris, hoje é seu dia de se confessar, vamos lá no confessionário. Não tem esse dia marcado na agenda da Cris. A Cris ou ela vai me procurar para contar alguma coisa da vida dela, ou eu nunca vou saber. E pastor não é ou não deveria ser detetive. Eu não sou detetive. Eu não preciso ser, e nem quero ser, e nem tenho pretensão de ser. E acho que eu seria um péssimo pastor se eu fosse um bom detetive. Mas enfim, voltando no meu exemplo. Se a Cris me conta alguma coisa, eu falo, Cris, você está em pecado. Dependendo da cultura que ela cresceu, da religiosidade que ela tem, ela vai aceitar a informação e dizer assim para mim, realmente, isso é um pecado. E aí, dentro desse processo, agora esquece a Cris, mas dentro do processo de pessoas que aceitam essa informação, ela vai tomar outras 2 decisões. Uma delas é dizer assim, eu estou em pecado, eu sempre ouvi da minha família que eu estou em pecado, me disseram que isso que eu estou fazendo é pecado, e eu acho que é pecado mesmo, eu acho que eu nunca vou conseguir me corrigir, então eu acho que eu nunca vou poder me aproximar de Deus, porque se isso é pecado e eu acho que é, então Deus e eu vamos nos manter distantes
e eu não sou puro o suficiente, nunca serei justo o suficiente, nunca conseguirei me aproximar de Deus por causa dos meus pecados, inclusive eu não quero abandoná-los ainda que eu os reconheço. Outra opção da aceitação é o fato de então eu vou lutar contra todos os pecados e eu vou me tornar uma pessoa que não comete mais esses erros e esses pecados. E nesse momento eu começo a me forçar a ser melhor do que eu era. Só que Romanos 7 não vai ser rasgado da Bíblia, enquanto a Bíblia for Bíblia. E de vez em quando eu vou me ver. E essa muitas vezes é a decisão de algumas pessoas muito religiosas. Algumas vezes eu decidi que eu preciso como pastor, esse é um exemplo que de vez em quando aqui eu dou, mas eu decidi como pastor, eu não posso brigar com a minha esposa, porque vai pesar contra mim, diante das pessoas que me ouvem, saber que eu e a minha esposa discutimos. Então eu não posso discutir com a minha esposa. Só que a vida real, para você que é casado, e para você que não é, eu preciso te contar, mas você já deve saber, casais brigam, gente. Casais se desentendem. Casais têm opiniões diferentes. Casais acordam de mau humor. Às vezes eu falo uma coisa e eu sou mal compreendido no que eu falo. Às vezes ela fala uma coisa e eu a compreendo mal no que ela fala. E aquilo às vezes dura 2, 3 dias para a gente encontrar uma solução para aquilo. Porque casais brigam. Amém? Os casados. Brigam ou não brigam? Só eu brigo? O detalhe é assim. Só que, se eu aceitei que brigar com a minha esposa é pecado, só que a realidade me mostra o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que sou, porque eu desejo fazer o bem para Paula, mas de vez em quando eu me vejo fazendo o mal para Paula, só que diante das pessoas ninguém pode saber que eu faço isso, então o pecado se torna uma maneira, uma economia na vida, uma política, uma gestão da vida, que eu preciso esconder os meus pecados, para ninguém ver que eu faço alguma coisa errada. Porque cada vez que alguém vê que eu faço uma coisa errada, é como se diante de Deus eu estivesse não conseguindo atender a demanda de eu não mais errar. E aí a gente vive nesse processo de se achar impuro para estar diante de Deus, injusto diante de Deus, igreja ou qualquer coisa que se refira a Deus é lugar para pessoas mais santas e perfeitas do que eu, então não é para mim, ou aquelas pessoas que você conhece, como eu estou dizendo aqui, que parece que é perfeita, mas se você for olhar, não precisa olhar nem muito fundo, é só assistir umas lives do Radiação lá no início, né, Paula? As primeiras lives do Radiação, quando entrou a pandemia, a gente fez em casa, sem muita tecnologia, e às vezes o som ficava aberto, e algumas discussões minhas e da Paula estão registradas nas nossas lives, quando a gente tenso ali com a live, vendo que estava dando tudo errado, a gente discutia. Outras pessoas negam. Porque tudo isso que eu acabei de contar para vocês, toda essa construção que eu tentei fazer do pecado para vocês, faz com que algumas outras pessoas que não cresceram nesses ambientes de religiosidade, olhem para tudo isso e falem assim, que besteira, como essas pessoas são presas a algumas coisas e consideram pecado o que não é, e vivem de um jeito hipócrita. Na verdade, nada disso é pecado, nem existe pecado. A minha condição e a minha vida, o jeito que eu escolhi viver, as coisas que eu faço, nunca, isso aqui não tem nada a ver. Pecado é um negócio, uma palavra antiga, uma coisa que não... Eu nego a condição de que eu carrego coisas na minha vida que apontam para o fato de que eu quero fazer o bem, mas não faço. E aí eu nego. Eu não quero justificar essas pessoas, se é que você algum dia já foi assim ou é assim hoje. Mas eu queria dizer assim, do ponto de vista da religiosidade, da onde eu venho, criado numa família evangélica, neto de pastor, filho de pastor, crescendo num ambiente que a palavra pecado é uma palavra natural, eu queria te fazer uma meia-culpa aqui, te pedir perdão, porque às vezes a culpa é nossa, que fez você entender pecado errado, e fez você achar, portanto, que pecado não existe, e aí você assumiu a negação, e às vezes a culpa pode ser sua, mas eu preciso reconhecer, às vezes a culpa foi nossa, religiosos, que fizemos de tal, a gente vê pecado em tudo.
E coisa que não é pecado virou pecado. Porque aí fez você negar a possibilidade do pecado. Porque, na verdade, você vê, olha para a gente, para o religioso, e fala assim, esse cara, esse pastor é hipócrita. Eu vejo ele falando lá no Radiação que ele ama a esposa, mas eu encontrei ele no shopping um dia, brigando com ela. Hipocrisia. Então assim, eu peço perdão quando alguns de nós fizemos algumas pessoas compreenderem errado o conceito de pecado. Porque pecado, gente, é uma palavrinha antiga, feia, para falar sobre errar o alvo da vontade de Deus. E é a isso que eu preciso responder. É isso que a história do nosso mundo tenta responder. Como é que a gente vai fazer com o fato de que nós erramos o alvo da vontade de Deus? Nós erramos o alvo da vontade de Deus para a natureza e hoje ela está sendo destruída. Animais extintos, superaquecimento, geleiras sendo destruídas, pessoas escravizadas, gente que é digna e ganha muito pouco e deveria ganhar mais, gente que ganha muito e se aproveita do tanto que ganha e por corrupção ganha mais do que pode, gente que decide diante de um juiz, diante de um pastor, diante de uma igreja, diante dos pais, diante das mães, oferecer fidelidade e são infiéis e não conseguem simplesmente dizer e contar a verdade e assumir aquilo que está vivendo e passando. Pessoas que, quando podem destruir alguém que lhe fez mal, destroem. Pessoas que, por vezes, não suportam algumas situações e agem com maldade, mesmo no fundo, não querendo fazer aquilo, mas agem com vingança. Isso é se desviar da vontade de Deus. E eu ouso dizer, não preciso nem ousar dizer, eu tenho absoluta convicção do que eu vou falar. Não há aqui dentro nenhum sequer que foge da condição de pecador. No sentido aqui que eu estou falando. Não há. Não há. Nenhum de nós foge da condição de estar no meio dessa história, no meio do problema, tendo que responder ao problema. Como é que eu resolvo o problema do pecado? Como é que eu resolvo o problema que eu mesmo criei? Como é que eu resolvo essa situação? A primeira reação, óbvio, é terceirizar. Foi assim lá no começo da história que faz fundar toda a história da humanidade. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? E Adão fala assim, não fui eu, foi Eva. E Deus pergunta para Eva, Eva, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente. E a gente vai transferindo responsabilidade. E a gente pega. E aí esse é o lance. Eu acho que estamos errados aqueles que negam e estão errados aqueles que aceitam do ponto de vista somente da condenação. Todos estamos errados aqui nessas duas opções. Porque, na verdade, alguns estão lidando com o pecado de um jeito que não vai resolver e outros estão negando a existência do pecado. Mas os dois estão na mesma condição, pecadores. Leia Romanos 1, 2 e 3 na sua casa se você quiser, que você vai entender isso melhor. Tem uma frase de uma série que eu estou assistindo, muito boa por sinal, se você quiser assistir, Doc. É uma série de médico italiana que tem, acho que na Amazon. Muito boa, de uma história real também, de um médico que perdeu a memória e quando ele acorda, depois de um acidente grave, ele esqueceu os 12 últimos anos da vida dele. E aí o seriado é composto nisso, né? E tem uma frase que o psiquiatra diz para o personagem principal, que eu assisti essa semana, que me marcou muito, e eu gostaria que fizesse algum sentido para você agora. Você pode fugir dos seus problemas. Você pode fugir das situações, mas o problema e a situação, ela não foge de você. Ela vai estar sempre lá, esperando o dia que você voltar, para resolver. E isso foi como uma bomba no meu coração essa semana, porque é a pura verdade. Às vezes a gente foge de algumas situações e tenta se esquecer daquilo, negar que aquilo existe, lidar com aquilo de outra forma, mas de algum jeito a gente foge, e a gente pode fugir mesmo, passar anos sem enfrentar aquilo, mas aquilo continua lá, e cada vez que a gente lembra de uma situação parecida,
toda aquela história volta na nossa mente e o problema está lá, esperando o dia em que a gente resolva. Tudo isso para te fazer uma pergunta: como é que a gente resolve essa história do meio dessa história difícil? Eu já te disse, resolver mesmo, eu vou ser obrigado a guardar para a semana que vem. Mas você já devia resolver agora. Mas é o seguinte, eu alertei você, nós estamos no meio da história, e o meio da história não é o fim da história. E para a gente não terminar triste, eu queria só dizer um negócio para você: o meio da sua história não precisa ser o final da sua história. O meio da sua história não precisa ser o final da sua história. A sua história não precisa terminar trágica, triste e cheio de problema. O meio da história não é o final da história. Só que o meio da história, ela vai trazer para você, em quase qualquer filme, e para essa grande história que a gente está contando, 3 informações que eu preciso dar para você. E eu estou tentando fazer você terminar um pouquinho mais animado hoje para a semana que vem. A primeira coisa que essas histórias contam de grandes problemas e grandes desafios é que dificilmente você vai resolver sozinho. A gente tem a tendência a achar que a gente resolve tudo sozinho. Tem algumas pessoas que têm mais essa tendência, por conta de personalidade ou de decisões, de achar que eu me basto e eu resolvo todas as minhas questões. Mas as grandes histórias dos grandes filmes, mesmo do Prenda-me se for capaz, a solução para a vida do Frank, ela vai depender absolutamente da ação do Cal, do FBI, do Tom Hanks. Você vai precisar de ajuda na sua história, no meio da sua história, você vai precisar de ajuda. Não pense que você sai dessa condição do problema criado sozinho. É verdade, quem vai ter que lidar com o problema final ali é você, mas você, no meio da história, vai ter que amadurecer, e as histórias são feitas, principalmente, para gerar maturidade nos heróis. Porque senão não precisava de meio, a gente ia do início para o fim. Mas o Frank só se torna o principal palestrante sobre segurança em bancos por causa do meio da história e não do começo. Você só vai ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, sua empresa só vai chegar onde for chegar financeiramente, o casamento só vai dar certo, o namoro só vai ser superado e virar casamento, a escola só vai ser escola de verdade, que você vai pegar o diploma. Essas coisas todas só vão acontecer de verdade se você chorar o processo do meio. Não tem como sair da casa dos pais, adolescente, e achar que vai dar tudo sempre certo, vai ter um desvio de rota, e nesse desvio de rota você pode negar que houve o desvio de rota e desistir de cuidar da sua vida e desistir dos seus sonhos, como se os seus sonhos agora você abandonasse, porque erro não é erro, pecado não é pecado, e agora a vida é isso aqui mesmo, eu sou assim, e dane-se tudo que eu pensei, eu tinha sonhos ideais, mas isso é coisa de criança, isso é coisa do começo da história. E aí o nosso filme termina daquele filme que as pessoas olham e ficam pensando assim: puxa, podia ter terminado diferente, o diretor podia, o roteirista podia ter escrito uma outra cena que ia terminar muito mais emocionante, só que você mesmo, como ator principal, desistiu. Só que essa história da sua vida está te convidando ao amadurecimento. Histórias convidam ao amadurecimento. Histórias são possibilidades da gente se tornar melhor do que éramos no começo. Histórias das mais difíceis, elas são feitas, e eu vou dizer um negócio aqui que é muito duro dizer, mas eu acho que muitos de nós já aprendemos, eu já aprendi. Todas as coisas boas que o mundo pode te oferecer, às vezes elas não vão trazer a musculatura e a maturidade que algumas coisas ruins fazem que isso aconteça para a sua vida. Dói, mas você precisa desse meio. Esse meio é a condição para você amadurecer.
Você só não pode, no processo de decisão, escolher uma aceitação de uma condenação ou de uma hipocrisia, ou escolher negar. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, nós erramos a vontade de Deus, eu preciso lidar com isso. E se eu escolho uma dessas duas alternativas, semana que vem a gente vê a alternativa C, mas se eu escolho essas duas alternativas, eu fujo do processo que Deus me colocou a amadurecer. E eu queria dizer uma coisa para você, no meio da história, pelo menos a história em que Deus está olhando e que você convidar Ele assim, como você convidou na oração passada e a gente convida na oração final. Senhor, eu quero que o Senhor esteja no meio dessa história, por mais confusa que ela esteja. Você vai ver o amor de Deus, no meio ainda do problema. Porque Deus é aquele que talvez não te tire do problema, mas é aquele que passa o problema junto com você. Porque se Ele te tirar só do problema, você não vai amadurecer o que você precisa amadurecer, mas Ele passa o problema com você. Então assim, quem conhece a Bíblia sabe, quem não conhece, acredite em mim, você vê seriamente esses personagens que cometem grandes erros, os grandes heróis da fé cometendo grandes erros, você vê nessas histórias, antes mesmo do final delas, o amor e o cuidado de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, que vai sustentando e vai corrigindo, e vai ajudando, e vai amando, mesmo esse filho teimoso cometendo erros, Deus vai amando. No principal erro que a gente conta essa grande história, que é o inicial lá de Adão e Eva saem do jardim do Éden e o texto conta pra gente, mas eu não quero que você pense do ponto literal ou figurado, mas eu quero que você pense a lição que está presente. Adão e Eva fazem como roupas para eles, duas tanguinhas de folha, de alguma folha grande, provavelmente, quem sabe, uma folha de banana. Eles fazem uma tanguinha, e eles vão sair do jardim do Éden de tanguinha. Deus está chateado com eles, eles erraram, eles se afastaram do alvo da vontade de Deus, eles merecem ser expulsos dali. Ali vai começar a história e a gente vai se perguntar como é que Adão e Eva vai resolver tudo o que vai resolver. Deus os ama mesmo naquela situação, e o texto diz assim: quando eles forem sair do jardim do Éden, Deus fez para eles, matou um animal e fez para ele peles. No meio da sua história de dor e sofrimento, fica tranquilo, você de vez em quando vai ser coberto pela pele do amor de Deus. E você não vai ficar com a sua tanguinha que não vai te cobrir do frio nem do vento. Porque você em si mesmo vai tomar algumas decisões erradas, mas o amor de Deus vai estar presente nessa história. E eu concluo aqui para a gente cantar. Júnior, eu não estou vendo esse amor de Deus que você está falando na minha vida, eu gostaria de ver e eu não consigo. E aí eu queria trazer para você, para a gente terminar o meio da história com um pouquinho de esperança até que o fim da história chegue. Numa conversa de Jesus com um homem muito poderoso, e esse homem tinha um problema na sua casa, e Jesus falou assim para ele, ele falou para Jesus, eu sei que se o senhor quiser, o senhor resolve o problema do meu querido ali. E Jesus fala assim, se eu posso, é lógico que eu posso. Eu quero saber se você acredita que eu posso. Então eu estou dizendo para você que Jesus, o amor de Jesus vai te acompanhar no meio dessa história. E aí você pode perguntar assim, mas será que ele pode? Será que ele quer? E a resposta de Jesus talvez seria muito parecida com essa resposta aqui, se eu posso, se eu quero, tudo é possível. Eu posso, se você crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Eu acho linda essa frase. Eu acredito, mas me ajuda, que está difícil. Me ajuda na minha incredulidade. Você está vivendo o meio da sua história e eu não sei aonde está o problema dessa sua história. Na grande história, encontre o seu lugar nessa grande história. Na grande história, a gente está no meio de uma história que a gente precisa aceitar que o problema é o desvio da vontade de Deus, o pecado.
e agora a gente vai ter que trabalhar de algum jeito para encontrar a solução. Enquanto a gente não encontra, semana que vem, eu quero te dizer que no meio da história o amor de Deus está lá. E aí eu te convido a dizer assim: eu acredito que o amor está lá. E que você ore junto comigo: Senhor, eu não estou vendo, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda não só a crer, mas a perceber que o Senhor está no meio dessa história difícil que eu não estou vendo luz no fim do túnel. O fim não é o meio da história, o meio da sua história não é o fim. Você vai amadurecer nesse processo, você vai precisar de ajuda. E saiba, Deus, Jesus, o amor dele, você vai ver mesmo antes do fim dessa história. Que Deus te abençoe.